Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e no programa de hoje você vai conferir um bate-papo sobre ludopatia, que é o vício em jogos de aposta. No programa de hoje a gente também discute como é para casais que empreendem juntos, os benefícios e os desafios. A gente também fala sobre a construção de imagem, como ela pode te ajudar na transição de carreira e também você confere aqui no Papo com Ela uma reportagem com uma cuiabana que foi para os Estados Unidos em busca de profissionalização no mundo da música. Então você já sabe, prepara o teu café e vem comigo que tem muito assunto bom aqui no Papo. Entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros perderam 23,9 bilhões de reais apenas com apostas online. Esse número pode sinalizar uma situação ainda mais grave, a ludopatia. Não sabe o que é isso? Então eu te conto. É o vício em jogos de aposta. Conforme dados do Senado Federal, a ludopatia é o terceiro vício mais frequente no Brasil, atingindo cerca de 3 milhões de pessoas no país, perdendo apenas para o álcool e o tabaco. E para entender melhor dessa realidade, é que converso hoje com o psicólogo Matthew Torin Lorenzon. Matthew, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse tentar explicar para quem está nos assistindo essa complexidade que é a ludopatia. A gente tem dados mostrando uma implicação de pelo menos 3 milhões de brasileiros nessa condição. A gente tem aí dados que mostram a movimentação financeira de perdas que essa prática causa. Quando a gente pensa em todo esse contexto, qual que é o prejuízo para a saúde mental da pessoa que se vê com ludopatia? Então, primeiramente a gente tem que entender o que é a ludopatia, né? A ludopatia, também conhecido como o transtorno do jogo, ele é descrito no DSM e ele ocorre quando a gente tem uma série de critérios diagnósticos que batem, certo? Então, por exemplo, a pessoa ela tem algum prejuízo financeiro significativo, prejuízo social e tudo mais. E é um transtorno que ele é de uma forma compulsiva, né? E é importante falar que quando a gente fala sobre transtorno, tem uma palavra-chave que é prejuízo, né? Então, se aquilo está causando um prejuízo significativo, quer dizer que a gente tem que olhar com um outro tipo de olhar. Porque, assim, todo mundo tem sintomas de muitas coisas, né? Mas até que ponto que isso está trazendo o prejuízo, né? Quando você fala assim, também conhecido como transtorno do jogo, é Sim. isso? Aqui engloba toda e qualquer prática de jogo ou a gente precisa olhar para jogos que implicam em apostas financeiras? Apostas no geral. Então, aqui no Brasil não é permitido, mas a gente pode citar o cassino, né? Em alguns países são permitidos. Apostas esportivas, apostas de bar, às vezes uma coisa que pode parecer besta, digamos, falando dessa forma, né? Mas, então, num baralho ou algo assim, entendeu? Então, quando é de forma exagerada e a pessoa principalmente tem um comportamento compulsivo com aquilo, ela não consegue parar de pensar naquilo, ela fica pensando em formas de melhorar o jogo dela, mas assim, sempre tem que ser de uma forma que traga um prejuízo significativo, né? Que comprometa até as outras relações, por exemplo. Sim, pode comprometer. Inclusive, existem pessoas que vendem imóveis da casa, que acabam praticando atos ilícitos para poder... Porque, assim, é um vício, né? E é um vício como qualquer outro, não difere de um vício em cocaína, num vício de crack, porque ativa no cérebro, no nosso córtex pré-frontal, a gente tem um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer, entende? E esse tipo de atividade ativa de forma exagerada o hormônio do prazer. Então ele sente um prazer que é exagerado. E cada vez mais ele busca mais daquilo, entende? Por isso que vira algo patológico, certo? Mas também não é todo mundo que joga, por exemplo, o tigrinho, que é o mais famoso, que tem a ludopatia, né? Se for uma coisa que realmente está impactando, daí a gente indica procurar um tratamento multiprofissional, né? Porque tem vezes que a pessoa precisa até fazer uso de algum tipo de medicação, né? Porque a gente tem hoje em dia, né, alguns fármacos que eles ajudam com compulsões de forma geral, né? E principalmente a psicoterapia, porque a gente tem que entender de onde veio isso, né? E também é importante falar que existem pessoas que são mais predispostas a desenvolver vícios, né?
Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção, uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ou como outros tipos de transtorno, tem a tendência até o autismo mesmo, que é muito falado hoje em dia, né? Tem a tendência a se viciar em coisas. Pode ser café, pode ser cigarro, pode ser álcool. Só que alguns vícios, eles são aceitos socialmente, né? Mas uma questão da ludopatia é que a pessoa, geralmente, ela esconde isso. Então, ela não fala. Então, nem os familiares, às vezes, eles ficam sabendo, que é muito perigoso, porque um apoio também familiar é muito importante quando a gente está falando sobre esse tipo de coisa, sabe? Você disse pra gente que existem pessoas que têm uma tendência maior de desenvolver a ludopatia e citou aí alguns transtornos que podem favorecer esse quadro. Quando a gente olha as estatísticas, Matthew, sempre estão ali mais presentes homens jovens. Sim. Né? Tem alguma ligação de por que homens e por que na faixa etária menor é que eles acabam mais envolvidos com essa questão dos jogos? Olha, sobre isso é difícil falar. O que eu posso falar é que quando a gente tem um sistema de recompensa, e às vezes a gente tem socialmente aí colocado que ainda que muitas vezes os homens eles detêm o poder monetário da família ainda, né? Então ele trabalha e a mulher fica em casa. Hoje em dia isso está mudando, mas a gente ainda tem muito, né? A gente poderia falar que poderia ter algo a ver, mas eu não posso afirmar nesse sentido. Quando você fala assim, eles escondem, então muitas vezes a família não sabe que existe ali um problema e a família é um ingrediente fundamental para ajudar no tratamento dessa pessoa. Existem sinais, por mais que eu esconda, mas eu deixo escapar alguma sinalização de que eu posso estar com algum problema no que diz respeito a essa prática do jogo. Como é que as famílias precisam apurar o olhar nesse sentido? Por exemplo, um sinal que a gente pode ver é uma mudança repentina de comportamento, né? Então, por exemplo, a pessoa ela era muito sociável e daí de repente ela escolhe ficar em casa, porque ela escolhe ficar em casa justamente para ficar jogando, entende? Ou às vezes ela citar outros tipos de droga, né? Ela fica muito tempo fora de casa e ela era mais caseira. Então, quando tem uma mudança muito repentina de comportamento, a gente tem que analisar de uma forma mais, sabe? E também, por exemplo, a pessoa ela tinha uma quantia todo mês que sobrava, mesmo que seja pouco, e daí de repente ela não consegue mais alimentar os filhos, e daí não consegue explicar para onde foi aquele dinheiro, né? E aquele dinheiro está sendo gasto ali com jogos de aposta, né? São alguns sinais que a gente pode citar. A gente deve acender um alerta, Matthew, porque vou te trazer um dado, né? Houve uma pesquisa para entender o comportamento do brasileiro no planejamento financeiro. E essa pesquisa apontou que boa parte ou uma parcela significativa do brasileiro vê o jogo de aposta como um investimento. Sim. Né? Existe uma distorção nessa percepção do que é o jogo? Com certeza, porque o jogo, primeiro que a gente tem que falar sobre marketing e sobre como é construído o jogo, né? Então, vou citar o Tigrinho, que é o mais famoso, né? Ele é feito para celular. Hoje em dia todos temos celulares. E a maior parcela da população que está viciada nesse tipo de jogo é da classe baixa, entende? Então tem toda uma questão de marketing, que é uma coisa muito atrativa visualmente, é fácil de operar, então qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa que ela não teve um ensino superior ou não terminou o ensino médio, ela vai conseguir jogar, então é muito atrativo para as pessoas. Entende? E é de fácil acesso, você encontra em todos os tipos de plataforma. A forma como o jogo é desenvolvido, na questão das cores, na questão dos sons, isso também ajuda nessa liberação da dopamina? Com certeza. É criado para viciar? Com certeza. Vou te dar, não tem muito a ver com o assunto, mas por exemplo, quando eu era criança, eu tenho 25 anos, quando eu era criança, os desenhos, eles tinham uma fala tranquila, não tinha muitas cores. Sabe, hoje em dia, ver os desenhos que a gente tem hoje em dia uma hiperestimulação, uma atrás da outra, falas rápidas, dança e tudo mais.
Tudo isso, e daí hoje você vê as crianças viciadas em telas também. Entende? Então essa questão das cores, das luzes, dos sons, elas afetam sim o cérebro, com certeza. Ainda mais se for de uma forma exacerbada. E é possível reverter esse quadro? Ou como a gente tem as pessoas que têm o vício em álcool, que dizem assim, olha, você nunca vai estar curado, você sempre tem que estar ali observando o seu comportamento, até por isso a gente tem aquela filosofia de só por hoje, né, de que essa vigília precisa ser constante, porque qualquer recaída pode significar você chegar ao fundo do poço novamente. Quando a gente pensa na ludopatia, é a mesma dinâmica ou é mais fácil de recuperar a pessoa que se vê nesse quadro? É porque assim, quando a gente fala de qualquer tipo de transtorno mental, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão dos sintomas. Porque, por exemplo, pode chegar no meu consultório um paciente que ele é ludopata, vamos dizer assim, e eu consigo identificar quais são as raízes disso, dos gatilhos, porque existem gatilhos também que vão influenciar ele a jogar. Eu vou pegar todo o histórico dele e depois de longos períodos de terapia, ele para de jogar, ele consegue identificar os gatilhos, então ele não vai mais para os gatilhos, só que eu não posso afirmar para ele, né, categoricamente, que daqui a 15 anos não vai acontecer um problema muito grande na vida dele e ele vai ter uma recaída, por exemplo. Então a gente não fala em cura, a gente fala em remissão dos sintomas e em controle, certo? Isso não quer dizer que você vai ficar em terapia pro resto da vida, né? Em algum momento você, com um bom psicólogo, né, se for necessário um bom psiquiatra, daí a gente consegue manejar o caso da forma que a pessoa consiga retomar a vida dela, sabe? Você falou pra gente sobre origem daquela situação e gatilhos. Você pode dar um exemplo pra gente, né, do que origina o desenvolvimento desse vício? Aqui a gente pode tentar cobrir alguma falta com a presença do jogo. Não sei muito bem como seria isso, mas eu queria que você pudesse me explicar um pouco. Então, primeiramente, qualquer tipo de vício, assim como qualquer tipo de transtorno mental, muitas vezes tem uma base biológica. Então, se o seu pai tem, se a sua mãe tem, se a sua tia, se a sua prima, se você tem alguém da sua família, se é um avô, pode ser até meio distante, tem a tendência, não quer dizer que você vai desenvolver, mas você tem uma chance maior de desenvolver, dependendo de como foi a sua vida, a sua criação, de como foi a sua infância. Então, por exemplo, eu tive uma infância que eu fui negligenciado, eu tive uma infância que eu fui abusado fisicamente, a minha mãe e meu pai me batiam muito. Tudo isso pode gerar que essa base biológica acenda. Mas isso não é só da ludopatia, isso é em todos os transtornos que a gente tem praticamente. Entendeu? E o que pode ser considerado gatilho nesse caso? Você podia exemplificar pra gente? Por exemplo, o bebê. Porque ele vai ter uma impulsividade maior. Então pode virar um gatilho para ele jogar. Por exemplo, ingerir álcool, maconha, né? Via de regra, sempre existe a relação de um vício com outro ou não? É muito comum, porque existem, inclusive, pessoas que são viciadas em dopamina, né? Então, qualquer lugar que eu encontre dopamina é um risco. Pessoa, ela pode. Sim, a gente chama de comorbidades, entendeu? E na ludopatia, né, no transtorno do jogo, é muito comum a pessoa acabar desenvolvendo depressão, ansiedade, outros tipos de transtorno que vão atuar ali como comorbidades desse transtorno específico. Como a gente disse que a ludopatia em grande parte das vezes, ou até uma característica do ludopata, é ter esse prejuízo financeiro significativo, e você disse pra gente da depressão, da ansiedade, qual é a relação da ludopatia com a ideação suicida, com os casos de suicídio, tentativas? Então, isso é uma coisa muito delicada, assim, sabe? Porque, por exemplo, a pessoa ela começa apostando e o jogo ele é feito para no começo você ganhar. Porque daí cria uma falsa ideia de que você vai ganhar. E daí você começa a perder. Só que a pessoa fica na cabeça assim, não, dessa vez vai ser a minha vez, dessa vez eu vou ganhar. Mas acaba não acontecendo. Ela pode até ganhar uma vez ou outra, mas ela vai perder mais do que ganhar. E daí
A gente tem casos aí de pessoas que gastaram 20 mil reais, 30 mil, 50, 100 mil reais, perderam tudo, venderam casa para continuar apostando. Então é um assunto muito sério. E a pessoa se vê nesse cenário e ela, infelizmente, não vê outra saída e acaba cometendo um ato contra a própria vida. Entende? Ainda mais se tiver ali uma depressão também como comorbidade, uma ansiedade, né? Daí é complicado. E o fato de estar na palma da mão facilita ainda mais esse processo, né? Às vezes vira uma coisa tão corriqueira na vida da pessoa que ela só tá com tédio e ela joga. Isso a gente vê muito nas crianças também, né? Assim, só fazendo um comparativo. Eu quero ficar no celular, eu tô entediado, não tem nada para fazer. Mas é como se não se permitisse esses momentos de respiro, né? Você precisa estar hiperconectado o tempo inteiro. Sim. E me diz uma coisa, você falou sobre a divulgação do jogo, né? A forma como isso vem sendo disseminado nas redes sociais. A gente tem até uma discussão na CPI das bets, com o papel dos influenciadores nesse sentido. Já houve a informação de que aquela tela que eles divulgam ganhando, ela é uma tela construída, que não é um jogo em tempo real. Como é que você vê essa questão? É preciso que o país passe a discutir talvez até a proibição desse tipo de prática? Então, tem que ser regulamentado, porque os jogos de azar já são regulamentados no Brasil. A gente não pode ter cassino no Brasil. Então, não faz sentido você também permitir o jogo online. Entende? Se fosse em algum outro país, por exemplo, eu acredito que nos Estados Unidos é permitido jogos de azar. Lá, se tivesse um tigrinho, não sei se tem, mas daí ok, assim, vendo de forma legal, né, da lei, né? Só que não tem muita justificativa para ser permitido ter jogos online de azar e não ter, entendeu? Então físico, físico tem que ser uma coisa regulamentada pela lei. Entendeu? Então, é justamente essa que está sendo a discussão, entende? E a gente também até entra numa questão moral, porque esses influenciadores que eles divulgam, eles ganham um valor fixo e 50% de todo mundo que usou o link deles, das perdas dessas pessoas, das pessoas que estão doentes, volta para eles, entendeu? Então, é até uma questão moral, assim, sabe? É uma discussão que tem que ser feita na sociedade, assim, de forma séria, ética, com profissionais qualificados para falar sobre o tema, entendeu? Porque, por exemplo, a gente teve o CPI das bets, né? Tinha que ter um médico lá. Uhum. Um psiquiatra, um psicólogo referência, uma psicóloga referência, entende? E também tem que ter uma psicoeducação muito grande nas próprias pessoas, entendeu? Só que aquela coisa, vícios, é impossível você acabar com os vícios a longa escala na sociedade. Você nunca vai acabar com o cigarro, você nunca vai acabar com o álcool, entendeu? Você nunca vai acabar... minimizar, né? Sim, minimizar, mas a questão é essa, minimizar a gente chama de redução de danos, entendeu? Mas nunca vai acabar, é algo centenário, o ser humano usa drogas, entende? A gente pode falar, por exemplo, nos Estados Unidos teve uma época que proibiram o álcool, foi o caos no mundo. Entendeu? Então, assim, é complicado falar sobre esse tipo de questão, sabe? Você está dizendo pra gente que para lidar com a ludopatia, a gente precisa ter um suporte profissional, seja ele através de terapia com psicólogo, seja um suporte com psiquiatra, para haver esse acompanhamento, para entrar na remissão do sintoma e a situação ficar controlada. Hoje, a gente tem estrutura no Sistema Único de Saúde para poder dar suporte a essas pessoas, visto que você disse pra gente, a maior parte que está comprometida é a situação é população de baixa renda, né? Então, teoricamente, não tem condição de acessar a rede particular de saúde. Como é que está isso? Daí é muito complicado. A parte de tratamento de saúde mental pelo Sistema Único de Saúde, ele é bem precarizado. Mesmo que ele auxilia várias pessoas, só que a gente não tem nenhum tipo de política pública específica para pessoas ludopatas, ainda, né? Teria que ser criada uma política pública para isso, entendeu? E daí cabe investimento nisso, sabe? Porque é uma questão real, sabe? Tem que estar no nosso dia a dia, não tem que estar no nosso dia a dia, exatamente. Muito obrigada pelas informações. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí.
Hoje o Papo com Ela sai do estúdio para te mostrar uma das maravilhas do ecoturismo aqui de Mato Grosso. Eu tô falando do Vale do Rio Claro, que fica localizado dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Nele a gente encontra a Crista do Galo, o Poço das Antas, o Poço Verde e o Poço Azul, um dos mais visitados, perdendo apenas para a Cachoeira Véu de Noivo, o Circuito de Cachoeiras e o Vale do Rio Claro, juntamente com a Cidade de Pedras, tem atraído a atenção de muita gente. Então bora lá conferir como é que é esse atrativo? A informação de que o passeio era propício para fazer em família fez com que eu trouxesse a minha para conhecer esse ponto turístico que fica na porção do parque que está no município de Cuiabá. O passeio precisa contar com a presença de um guia de turismo e o acesso ao vale se dá apenas por carro traçado. Para enfrentar o areião da estrada, é preciso um 4x4. O Cerrado de Galeria é a vegetação predominante, as árvores são altas e as raízes superficiais. Uma planta muito característica da trilha é a canela de ema, assim como frutos e flores típicos do bioma. A primeira parada é a Crista do Galo. A subida para conferir a vista de tirar o fôlego é de 80 metros. O grau de dificuldade é considerado leve, mas caso você canse no caminho, há locais preparados para o descanso antes de chegar ao topo, como a sombra dessa jabuticabeira do Cerrado. Mas você deve estar se perguntando por que o morro se chama Crista do Galo, certo? É por conta dessa formação rochosa. É tipo um morro testemunho, né? Que conta um pouco dessa história da formação geológica daqui da Chapada, né? Então você imagina que tudo isso aqui onde nós estamos tinha muita areia, né? O paredão, ele tá em constante recuo, né? O descolamento de rocha, né? E as areias se desprendendo dele, isso é natural, né? Dessas rochas aqui. Então ele foi se desprendendo ao longo dos anos, né? Tudo isso daqui era areia e ficava no fundo do mar. E aí quando secou, começou a erodir, né? Foi erodindo aos poucos, né? Milhares e milhares de anos, até que sobrou essa formação que a gente tem aqui, né? Então a Crista do Galo, ela conta um pouco dessa história, né? Assim como todo esse paredão que a gente consegue enxergar, né? Daqui de cima. O paredão de arenito, que forma um anfiteatro, possui 300 metros de altura e 150 quilômetros contínuos. É nesse local que as araras vermelhas fazem os seus ninhos. Também é considerada a grande caixa d'água do Cerrado. Aqui na parte de trás a gente pode ver uma morraria. Ali é o que era e o que nos conta essa formação. Elas também são vestígios de uma antiga cordilheira que existia aqui na região, né? Ela é uma cordilheira que era mais alta do que o Himalaia é hoje. Então a gente consegue ver esses vestígios. Você vê certinho que ela é diferente do paredão, né? O paredão ele é reto, né? Em cima, quase reto, né? Você vê essa formação, né? E nas morrarias você vê que ela tem umas montanhazinhas assim mesmo que parece uma cordilheira. É mais acidentado. Em cima do morro também é possível avistar áreas com menos árvores. São as veredas. Do lado direito está do Rio Paciência, com abundância de buritis. Do lado esquerdo do morro está a do Vale do Rio Claro. Depois de subir 80 metros e ficar mais perto do céu, é impossível não contemplar essa imensidão de verde emoldurada com as formações rochosas características de Chapada dos Guimarães. Depois da pequena trilha para chegar à Crista do Galo, o passeio continua, agora para conhecer os poços da região. A caminhada mostra uma trilha com copas de árvores fechadas que propiciam um verdadeiro banho de mata. E a próxima parada é o Poço da Anta, que fica a 300 metros da nascente do Rio Claro. A água que forma esse poço é oriunda do aquífero Guarani, bastante cristalina. O local é propício para banho e ainda é considerado um berçário de peixes. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade preparou um espaço para que turistas possam se alimentar com mesa e banquinhos. Para ser uma área mesmo de descanso, de lanche, né?
Porque quando a gente faz o Vale do Rio Claro, é possível fazer só o Vale do Rio Claro, né? Mas também é possível a gente fazer junto com a cidade de Pedra. Então, normalmente a gente vai no período da manhã para a cidade de Pedra e à tarde vem aqui no Vale do Rio Claro, né? E aí o pessoal não almoça, né? Não para almoçar, então ali é uma parada mesmo para lanchar. Então a gente sempre recomenda também trazer isso para poder descansar ali, né? Que agora tá com uma mesinha e outros banquinhos também. Moradora de Brasília, Giovana escolheu conhecer o Vale do Rio Claro e se encantou com o lugar. A gente queria conhecer a cidade de Pedras e tomar um banho muito gostoso. Eu vi muitas avaliações positivas aqui, né? E realmente é muito tranquilo, muito gostoso. E aí dá pra fazer uma flutuaçãozinha mais curta, né? E aí a gente gostou dessa opção. A segunda parada é o Poço Azul. O que chama muito a atenção é a quietude do local. Nem mesmo o rio faz barulho, o que se ouve é apenas o canto dos pássaros. Um lugar propício para a contemplação. Também tem a opção de fazer uma flutuação, né? Aqui, iniciando nesse poço aqui, né? No Poço Azul. É uma flutuação de mais ou menos uns 10 minutinhos, é bem curtinha, né? Então lá no Poço da Anta a gente fica um tempo para acostumar com o snorkel, para aprender a usar, né? Quem não sabe, tudo, para poder vir aqui e descer. Se caso não quiser fazer a flutuação, a gente visita o Poço Azul e o Poço Verde também fica um tempo aproveitando, né? Dando uma refrescada mesmo, né? Que esse calor do Mato Grosso pega a gente, né? A última parada é o Poço Verde. A profundidade aqui é menor e a criançada aproveita para desfrutar um pouco mais da natureza brincando livremente. Ficou com vontade de conhecer essa joia do Cerrado Mato-Grossense? Então, aproveita! É um passeio que é indicado para todas as idades, né? De criança, bebê até, né, se quiser, né, para aproveitar o rio também, né, até idoso, né, é de fácil acesso, a gente vem com carro 4x4, né, então a maior parte do percurso nós fazemos de carro, né, e o restante da trilha não chega a nem 1 quilômetro, né, só a Crista do Galo que tem um nível de dificuldade um pouquinho maior por conta da escadaria, né, mas aí depois o restante é tudo muito tranquilo. Como eu sou de Brasília, eu tenho um certo conhecimento da Chapada dos Veadeiros, adoro. Só que realmente é outro tipo de natureza. Os paredões aqui, que coisa maravilhosa. É magnífico mesmo. Venho com toda tranquilidade, que dá pra fazer. O acesso de tudo muito fácil. As trilhas, não tem trilha assim, né? Muito tranquilo. Adorei. Agora preste atenção nessas notícias. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui? Estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí. A aluna de Escola Estadual de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Tem mais notícia. Estudante de Escola Estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. Olha só essa, Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas elas mostram que a educação abre portas para o futuro, com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para quem escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Esse é o recado do governo de Mato Grosso. Intervalo e o papo volta já já. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele também fica disponível no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Você não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code aqui, ó. Mira a câmera do celular para ele,
que ele já vai te dar o caminho certinho para que você se inscreva no Papo com Ela e passe a fazer parte dessa comunidade que fica sempre muito bem informada. Para quem vive a transição de carreira, investir na construção de uma imagem intencional pode fazer toda a diferença na recolocação no mercado de trabalho. Com a chegada da maturidade, mulheres repensam não só a vida, mas a trajetória profissional. É o que mostra estudo realizado pela Mature, plataforma voltada para o mercado de trabalho 50+, e a Nós Inteligência. Das mulheres ouvidas pelo levantamento, 70% estão em transição de carreira. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas entre 43 e 82 anos. E para se recolocar no mercado, investir na construção de uma imagem intencional pode ser um grande diferencial. E para as mulheres que estão nessa faixa etária de 50, fazendo uma transição de carreira e transição também de fase, é muito importante saber os seus valores e saber também o mercado que ela quer adentrar. Então, os códigos de vestimentas é fundamental, porque através dessa comunicação não verbal, você já consegue abrir portas de forma genuína e coerente também. Os dados da pesquisa mostram que a maioria das mulheres quer flexibilidade. 55% buscam trabalhar como consultoras, autônomas ou freelancers e 38% gostariam de empreender. O que motiva as escolhas é o etarismo ainda presente no mundo corporativo. A visagista Carol Bispo lembra que para construir a imagem pretendida é muito importante questionar o que desejo passar aos demais. Através da sua resposta, você consegue se posicionar. E aí sim que vem uma imagem congruente, né, que é muito importante, porque não é só ter uma imagem, por exemplo, eu quero transmitir poder. Eu estou ocupando um cargo de liderança, né, que traz essa imagem de poder, mas o que mais você quer agregar nessa sua comunicação? Eu preciso também de códigos de vestimentas, códigos também nos cortes de cabelos, nos acessórios, para que eu possa comunicar com o meu público de forma acessível, poderosa, né? E criativa ao mesmo tempo. A mensagem que quero transmitir ao mundo muda de acordo com as vivências acumuladas. Por isso, o processo de adequação de imagem se repete ao longo da vida e é sempre importante se questionar. Carol lembra que a resposta é individual e ajuda no processo de autoconhecimento. A neurociência, ela comprova que em 3 segundos o nosso cérebro ele faz uma leitura muito rápida. Quando procuramos o visagismo, nós estamos buscando estratégia de posicionamento, valores, né? E além disso, saúde mental. Fazendo essa escuta ativa do que essa pessoa ela quer se expressar, ela consegue transmitir isso de forma leve e coerente. Vale ressaltar que o rosto exerce papel preponderante no processo de construção da imagem com foco em objetivos. Por isso, o corte de cabelo deve ser muito bem planejado. Na nossa comunicação visual, 70% o nosso rosto. É isso aqui, ó, que sustenta o nosso objetivo. Eu quero transmitir seriedade, eu quero ocupar um cargo de liderança. Quais são os tipos de cortes de cabelos que transmitem isso? Então eu faço o corte estratégico, que é um acessório que nós não tiramos, porque os anéis, pulseiras, brincos nós tiramos, mas o corte não. Então ela pode se divertir ali com os looks dela criativos, mas o corte transmitindo seriedade, ou seja, eu tenho aí na balança 60% de criatividade, 40%, né, ali de seriedade, 70% aqui, ó, seriedade, 30% eu posso brincar com o meu lado criativo, tá? Então, temos as ferramentas. Eu recebo frequentemente mulheres aqui no salão que elas falam assim: Carol, faz o que você achar melhor para mim. Eu não faço isso. Então, através da conversa, através dos questionamentos, sem perceber, essa pessoa já vai entregando para mim elementos para a construção. Porque é uma construção da imagem e essa casa é dela.
Eu sou contratada como uma construtora, como uma engenheira. Mas quem que mora ali? Isso precisa ser muito respeitado. A imagem, ela abre portas, depois você tem que sustentar tudo isso, né? Um bom dia, bem firme, um olho no olho. Isso é muito importante na comunicação, né, visual. Então, antes mesmo de você verbalizar, a pessoa está em sintonia total com o seu olhar. Ombros eretos, para trás, né? Uma postura de quem sabe onde quer chegar. Então, é uma combinação. O look, o corte, eu falo que é uma estrutura que alimenta o que você está buscando. Então, quando estamos em casa, mais relaxados, o que a gente veste? Já uma roupa mais solta e nos sentimos à vontade. Então, quando você veste de forma estratégica, até sua postura já muda automaticamente. E falando em negócios, cresce o número de casais que empreendem juntos. Mas quais são os benefícios e desafios? Você confere agora, aqui no Papo e Negócio. Elias começou a empreender quando ainda era solteiro, numa pequena verduraria. Mas não pensou duas vezes em trazer a esposa para o negócio. Ele não esconde que no começo houve desafios a serem superados. No começo foi a dificuldade, né, de primeiro ter o equilíbrio das partes, né, tipo assim, pessoal. E eu acho que nos primeiros 2 anos foi muito difícil para a gente empreender junto. Mas logo depois teve o equilíbrio e ela foi pegando o ritmo, né, e de lá para cá, assim, tem as dificuldades, mas a gente sempre vencemos junto. As partes mais difíceis é o financeiro, ali, quem que vai administrar mesmo. A consultora de investimentos do Sicredi, Maria Tamires, lembra que para minimizar o risco de desavenças entre o casal empreendedor e de crise para o negócio, é preciso trabalhar em um robusto planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro, ele é uma estrutura feita para colocar na ponta do lápis quais são as suas entradas, né, quais são as suas receitas, quais são as suas despesas e quanto que você teria de disponibilidade para investir. No planejamento financeiro, o primeiro ponto positivo que ele te mostra é conseguir identificar quais são as despesas que possivelmente podem ser algumas despesas desnecessárias ou excessivas, e ele faz com que você tenha uma otimização da sua receita. De acordo com recente edição do Monitor Global de Empreendedorismo divulgado pelo Sebrae, 47 milhões de brasileiros estão envolvidos com algum tipo de negócio. A taxa de empreendedorismo subiu para 33,4%, a maior dos últimos 4 anos, e o Brasil ocupa hoje a 6ª posição no ranking global de empreendedores estabelecidos, ou seja, aqueles com mais de 3 anos e meio de negócio. Há 18 anos no mercado, Elias diz que o planejamento é a espinha dorsal do negócio. A gente nunca gasta tudo que a gente ganha no mês. Sempre, desde quando eu casei, eu e minha esposa temos isso. Então, se a gente ganha lá 5 mil reais, a gente guarda pelo menos 2, 3 mil reais, a gente guarda para investimento. E foi assim que o Rei da Novilha cresceu. Tamires, que é sócia e esposa de Elias, conta que até estar com o parceiro não tinha vivenciado o mundo do empreendedorismo, mas não se arrepende da decisão que tomou. A caminhada se torna um pouco mais rápida quando os dois têm o alinhamento do mesmo propósito, o mesmo objetivo e o mesmo sonho. E trabalhando junto, então, não tem como não dar certo. Se o empreendimento será realizado a 2, é preciso ficar claro que os recursos da empresa e do casal devem ser separados. Inclusive, deve haver uma conta bancária para cada esfera, seja ela pessoal ou jurídica. Quando a gente mistura esses dois, as despesas do casal e da empresa, fica difícil entender qual que é a saúde financeira da empresa, qual que é a saúde financeira do casal. Isso pode sombrear alguns pontos que no futuro pode vir a se sobressair e gerar um problema, seja para a empresa ou para o casal depois. Esse mandamento é seguido à risca por Tamires e Elias e hoje eles vivenciam um novo momento. Trabalham firmes para a expansão do negócio, açougue e verduraria localizada em Várzea Grande. Dados da pesquisa divulgada pelo Sebrae ainda apontam que 39,5% dos brasileiros têm intenção de empreender nos próximos 3 anos. Se você está nessa estatística, confira a dica para investir com segurança.
Para empresas que são de portes menores, o indicado é que se tenha uma reserva de emergência que seja igual ou superior de 6 a 12 meses das despesas operacionais daquela empresa, que vá suprir essa necessidade caso a empresa passe por alguma crise ou alguma situação financeira. Existe essa reserva de emergência, que é um colchão de segurança para atender esse casal. E se o desejo de empreender é do casal, escute quem já caminha nessa estrada há 18 anos. O diálogo é o principal e jogar sempre limpo, né? O casal jogar sempre limpo ali o financeiro, né? Nunca não ter esse, eu vou esconder aqui um dinheirinho ali e outro ali, não, jogar limpo, porque ali os dois estão no mesmo intuito, então tem que jogar sempre limpo o casal. Compreender que o seu parceiro vai pensar diferente que você, mas nunca a diferença tem que ter briga, mas sim um cumprimento, sim uma discussão construtiva, aonde se discute para chegar numa melhor decisão. A paixão pela música fez a cuiabana Emanuela Xavier partir para os Estados Unidos em busca de se profissionalizar. Há 3 anos, ela estuda numa universidade renomada em Boston. Manu deve se formar em maio de 2026. Atualmente, ela cursa produção e composição musical na Berklee College of Music e revela que desde a infância a música sempre esteve muito presente em sua vida. A música representa tudo na minha vida, desde sempre. Representa tudo que eu queria ser, tudo que eu queria fazer, tudo que eu admirava no mundo da arte. Sempre foi muito ligado à música. Eu acho que representava muito as minhas emoções, as minhas perspectivas e ideias de vida. Durante todo o meu amadurecimento, todos os meus sonhos, tudo foi muito ligado à música, o que eu poderia proporcionar com a música e o que a música também poderia me proporcionar. Embora não tenham seguido carreira musical, os pais de Manu também nutrem paixão pela música, o que de alguma maneira influenciou os passos seguidos pela filha, que há quase 5 anos deixou a capital mato-grossense para estudar nos Estados Unidos. Com 3 anos de idade eu já pegava o microfone e já cantava para minha mãe, para meu pai. Tenho uma coleção de discos em casa, desde sempre. Teve mais de 1.000, 2.000 discos em casa, de CD. E ele sempre tocou violão. Ele tinha uma banda na minha idade, acho que aos 20, 25 anos. Então, desde muito nova, eu acordava 8 da manhã, ele estava estourando rockzão clássico em casa. Era tipo assim, não dava para fugir da influência, né? E a minha mãe também sempre tocou violão, tem uma voz linda, sempre cantou para mim, para dormir durante o dia, assim. Então, eu sempre tive essas influências, né? Fui exposta à música muito cedo. Além de cantora, Manu é multi-instrumentista. O principal é a guitarra, mas também domina o baixo, o piano e a bateria. Seu estilo musical é o rock e revela que Rita Lee é alguém que inspira a sua trajetória. Manu explica por que buscou estudar fora para seguir o sonho de fazer música. Eu sempre senti que a cena sempre foi mais prominente lá fora, né? Acho que pela questão mesmo do peso da indústria estadunidense é muito forte. Então, existem muitas faculdades de música lá, muitos cursos diferentes. Que aqui no Brasil eu conheço uma faculdade que é a Souza Lima em São Paulo, que mesmo assim eu sei que não tem o mesmo peso, né? Lá fora no mercado, entrar em contato com tanta gente, tantos contatos. Ali na minha faculdade todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo faz música mesmo, de várias áreas. Os professores estão na indústria, são produtores famosos, né? Então, assim, é uma experiência que eu não ia achar em Cuiabá, infelizmente, porque eu amo o Brasil, sinto muita falta de morar no Brasil. E eu acho que a cena aqui está crescendo muito, tem muitas bandas cuiabanas que estão aí pegando o cenário, né? Tem gravadoras e pessoal que faz música autoral e é muito bom. Mas você vê que não existe o mesmo interesse, né? Não existe a mesma motivação mesmo das escolas, das faculdades em investir na arte. Em que pese enxergar mais oportunidades fora do país, Manu não descarta a possibilidade de voltar para o Brasil. A artista diz que absorve muito conhecimento nos Estados Unidos, mas também carrega consigo nesse processo toda a vivência do seu país de origem. Acho que se eu não fosse brasileira, tudo seria muito diferente. Acho que o brasileiro é muito único na forma de se expressar, muito caloroso. Sinto que isso você não encontra em lugar nenhum. Por mais que eu conheça gente de todo o mundo, assim, pra ter uma ideia, minha colega de quarto é russa. Quando na vida eu imaginei que eu ia morar com uma russa? Nunca.
Mas você vive e aprende, você se conecta com pessoas de diversas, né, nacionalidades, aprende muito. E eu acho que eu tenho muito a oferecer por ser cuiabana, né? Já por Deus. Sempre levando isso, o calor cuiabano comigo, para todo lugar que eu vou. A cantora e compositora recentemente lançou o single Suzy. Manu também tem o EP Untouchable, de 2022. As músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Confira agora o nosso Papo Poesia com Luciene Carvalho. Um coração ferido de mulher, que risco. Quem dera o universo masculino soubesse. Fêmea ferida vai tão fundo, cala. Prepara o café de estilo veneno. Escolhe o vestido, decanta a vingança, aplica o batom e o golpe fatal. As emoções feminis e seus mistérios, com seus limites e turbulências, temores e impaciências. Se os homens, ímpetos de machos, acordassem para as nuances em que as mulheres enveredam seus romances, teriam mais cuidado, mais carinho, teriam tato. As mulheres são, de fato, seres mais instáveis, mais lunáticos. As mulheres têm marés, mulheres têm tempestades, transbordam de sentimentos. Creio que as mulheres sentem com maior intensidade. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra, uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube e você pode nos ajudar a fazer o papo. Me conta o que você gostaria de assistir aqui, seja como entrevista, seja nas reportagens. Para isso você pode fazer contato através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem a gente está de volta e eu espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!